Nosso tema de hoje é: decorar com o que eu tenho é cafona? Olá, olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao podcast Destrave Decor de hoje. E eu quero saber se vocês estão prontas para curtir esse momento junto com a gente, porque agora nesse programa você vai descobrir formas simples e prazerosas de unir beleza e praticidade no dia a dia da sua casa. E, claro, sem precisar se perder em um mar de indecisões na hora de começar a decorar. Então, ajuste aí o volume, relaxe, que nós iremos te conduzir para o caminho certo com o destino à sua casa dos sonhos. E, claro, destravando a decoradora que existe dentro de você. Eu sou a Thaís. E eu sou a Tainá, e esse é o podcast Destrave Decor. Com o tema de hoje: decorar com o que eu tenho é cafona? Então, gente, só para nos situar aqui, nós estamos aqui apresentando este programa para vocês aqui no YouTube. Estamos também ao vivo aqui no Instagram, com vocês aqui, transmitindo no ao vivo. E às vezes a gente vai olhar um pouquinho para lá, porque a gente está aqui focado no YouTube. E eu peço vocês para que vocês entrem aí no link do nosso canal do YouTube e venham para cá assistir, porque aqui tem mais recursos, a gente consegue mostrar imagens, vídeos, e esse é o meu convite para vocês virem até o canal do YouTube, ok? Ok, Então, convidadíssimas. recados dados, vamos começar. Vamos começar. E eu acho que para a gente começar bem, né, tá, esse tema, porque as pessoas pensam muito isso, a gente já ouviu falar isso. Ah, não, mas o que eu tenho... Será que o que eu tenho é cafona? Será que se eu fizer essa mistura vai ficar ruim? Será que vai ficar bom? Acho que antes de tudo, da gente responder essa pergunta, né, a gente tem que começar a entrar aí nos conceitos de, afinal, o que que é cafona, né? O que que é essa palavra cafona e qual o sentido que ela pode dar também para a decoração, né? A gente está falando aqui, nosso podcast, ele é sobre decoração, né? E então a gente tem que trazer também essa palavra para o nosso universo aqui, né, Thay? Sim, Thay. É muito legal começar, né, vendo o significado real da palavra e lá no nosso querido dicionário e ver o que significa a palavra cafona. Às vezes as pessoas até confundem, é brega ou é cafona, o que é o quê? Mas, bom, vamos ler aqui o que o nosso dicionário diz, né? Cafona disse de ou, enfim, aqueles iniciozinhos, né? Que é exageradamente ostensivo, espalhafatoso e tendente ao ridículo ou à vulgaridade. E aqui dando exemplo de roupas, né? E um outro significado também é que ou o que é simplório, sem refinamento algum, caipira, provinciano. Olha só, eu acho que é isso mesmo, né? Quando a gente pensa em algo que é cafona e justamente relacionar isso à decoração que nós já temos, né? Já possuímos, é justamente isso. Acho que é alguma coisa que às vezes parece que não tem muito valor, né? Que não tá na moda, ou então que é muito simples, né? Que já está ultrapassado. Eu acho que é isso que vem muito à mente, né? Na hora de redecorar, até nessas nossas vivências, né, Thay, de fazendo projetos e tudo mais, as pessoas sempre quando vêm falar com a gente, olha, eu quero mudar e tal, a gente pergunta, você tem alguma coisa que você gostaria de reaproveitar ou é mudança total? E quando as pessoas vêm com, olha, eu tenho aqui um móvel, elas sempre vêm com um medo, né? Com medinho, assim, com uma ressalva de que, nossa, isso daqui é muito muito simples. E as pessoas ainda falam assim, eu tenho isso aqui, eu queria reaproveitar, mas se não der, tudo bem, sabe? Isso daí é bem Elas clichê sempre vêm, mesmo. né? Eu trouxe aqui ainda um pouquinho mais do significado de cafona, que eu gosto de ver. Quem me conhece sabe que eu gosto de saber a origem das coisas, né? Origem do ditado, origem daquilo. Aí eu fiquei pensando da origem mesmo da palavra cafona, sabe? Da onde ela vem, como é que
isso entrou na nossa língua aqui. E essa palavra, ela vem do italiano, Aham. cafone, né? Que lá a origem dela, ela é muito mais impregnada com o camponês, com a pessoa do Uhum. campo, a pessoa só que não só camponês, eles associam como rude, grosseiro, uma pessoa estúpida, né? E essa palavra cafone no italiano, ela veio do latim, da palavra cafo, que era alguém, lá, um centurião romano, que ele tinha esses hábitos rudes. Então, Uhum. devia ser muito grosseiro para poder originar Entendi. uma palavra do nome dele, né? Mas aí, isso quando veio aqui para o Brasil, isso se popularizou muito com um estilista chamado Denner Pampolho, algo assim. Que ele tava saindo aquele período lá da colonial do Brasil e vindo para essa coisa um pouco mais pro moderno. Então, quando ele via aquelas pessoas que eram mais simples e queriam parecer rica, ela se emprequetava toda. E ele começou Entendi. a usar muito esse termo de cafona. Tipo, isso aí é cafona. Não tem nada mais cafona que uma multidão de pessoas. Ele falava assim, tipo, porque as pessoas elas eram nitidamente de origem humilde e Aham. queriam parecer. Então, o cafona ele Aparentar. vinha muito com essa coisa de impostor, sabe? Tipo, aí a pessoa acaba Uhum. exagerando para parecer mais ainda. Então, o cafona ele vem daí, desse exagero, essa tentativa demais, tudo que é demais, tudo que é exagerado, que quer aparecer, algo assim, né? Inclusive, teve até uma novela, sabia? O nome da cafona, da novela era O Cafona, o Francisco Cuoco, e ele era exatamente esse personagem, ele era Aham. pobre, ficou rico, queria entrar na vida das socialites, cara, queria casar a filha ali para poder ter esse status, né? Parecer ter o status. Mas mesmo ele tendo ganho dinheiro, ele não conseguia porque ele ficava cafona, né? Porque ele ficava estranho para isso ali. Então, realmente, essa palavra no português aqui, ela ficou muito associada a mau gosto, a exagero, pouco Exagero. sofisticado, né? De pouco trato social ali, realmente um impostor, né? Aí eu dei Uhum. essa pesquisada, eu achei muito interessante e quis trazer aqui pro pessoal um pouquinho desse contexto, da onde veio Muito isso, legal. né? Da onde saiu essa Aham. palavra, né? Sim, tem assim, eu fui fazendo vários links e confirmando, né, até o que eu penso, né, sobre Uhum. esse tipo de decoração e por que carregar esse nome, né, de cafona. E eu destaquei muito quando você falou a palavra impostor, que lá mais Uhum. para frente eu acho que a gente vai falar sobre algo que vai estar muito relacionado a isso, né, sobre o impostor, né, querer ser algo que você não é. Uhum. E esse exagero, eu acho que isso traduz muito na decoração, e a gente vai chegar lá. Agora, eu queria saber, você falou aí da novela do Francisco Coco, que ele Uhum. queria, né, aparentar uma pessoa chique, né, e acabava ficando cafona. Será que ele tinha alguma noção de que ele estava podendo ser uma pessoa cafona? Será que ser cafona, né, a cafonice é algo relativo? Será algo que é cafona para mim não pode ser cafona para você? Ou será que existe uma definição assim, ideal do que é o ser cafona, né? Uhum. Não, cafona é isso, isso e isso, tá Determinado, né? catalogado, tá determinado que isso que é ser cafona. Né, e você acha, até que é relativo, não é relativo, ou existe um preconceito sobre o que é ser cafona? Eu acho que é relativo. Eu acho que Uhum, depende, realmente, gosto é uma coisa única e pessoal, né? Também existem coisas que meio que estão assim universais, né? Como quando a gente pensa um pouquinho de arquétipos, que são coisas coletivas, que as pessoas olham e todo mundo sente a mesma coisa, algumas cores, as pessoas têm a mesma sensação quando olha. Então, existe sim aquelas coisas que tem, assim, como é que eu vou dizer? Existe uma linha que pode te guiar para ser ou é, não cafona, mas eu acho que existe gosto, porque cafona também ele entra como fora de moda.
Então, existem coisas Uhum. que num determinado tempo tá em voga e passa-se um tempo e aquilo ali cai em desuso e vira cafona, né? Na moda mesmo, um bom exemplo é a pochete. A pochete foi, não foi? Quem nunca viu, né? Antigamente ali, pelos anos 90, 2000, as pochetes elas estavam super em alta. Hoje em dia é considerado cafona, mas já estão fazendo releituras da pochete para ela voltar. Então, existe esse ciclo de sobe e desce, de estar na moda, não tá, faz uma releitura, né? Então, eu acredito que o cafona é sim relativo. Como eu dei um exemplo de moda, eu vou dar um exemplo de casa também, já que aqui a gente está falando de decoração. Tem uma coisa que foi febre, tá? Foi febre e eu acho que não tinha uma dona de casa que não tinha isso em casa. Que foi os famosos jogos da vaquinha na cozinha. Menina, era Sim. vaquinha pra tudo quanto é lado. Era vaquinha na cortina, era vaquinha nos potes, era vaquinha, o bule de vaquinha, panela de vaquinha, tinha vaquinha na vaquinha. E isso foi ali uma febre. Naquela época, Uhum. aquilo era considerado cafona? Não, aquilo estava na moda. Hoje em dia, será que as pessoas usariam Uhum. aquelas decorações de vaquinha? Não sei. Mas não vamos falar mal ou bem da vaquinha. A vaquinha foi um clássico. Né? A vaquinha foi um Assim clássico. como vários outros itens, né, Thay, da Sim, decoração. e isso também existe essa conotação de fora de moda no cafona, né? Uhum. Então, não só sem noção, né? Nossa, mas também tem essa que tá na moda, não tá. E isso pode ajudar a gente também a pensar nessas decorações. Uhum. Depois eu vou entrar aí me lembra de entrar de novo nesse assunto, né, Da do que era vaquinha? considerado da Do que era? vaquinha, desses porque antes eu estava até aqui compartilhando, eu queria compartilhar com vocês ilustrar um pouquinho isso que a Tainá falou de algo ser universal, né. E, eu queria trazer esse significado para vocês que é isso que a Thay falou, né, um inconsciente coletivo, né, onde todo mundo tem a mesma impressão de certas coisas, né. E eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui da Betty a Feia, que ela não sei quem viu essa novela, né, foi uma novela dos anos 90, e eu gosto muito desse exemplo, porque ele mostra muito isso. Quando a gente pensa, assim, numa vestimenta para uma pessoa e tudo mais, quando a gente atrela isso à cor marrom, né, ela cai muito para essa interpretação que a pessoa tá desleixada, né, que tá é uma pessoa preguiçosa, que não se arrumou, né, com relação à roupa, né. Isso eu li num livro chamado Psicologia das Cores, né, e essa é o inconsciente coletivo, todo mundo ela vai ter a mesma impressão, né, daquele tipo de vestimenta. E isso é muito utilizado, né, nos figurinos, em filmes, quando a personagem vai mudando ali da das nuances ali do filme, vai passando por transformações, isso vai mudando. E aqui eu trago o exemplo para vocês da Betty a Feia, né, que quando ela é feia, ela fica muito, assim, com essas roupas mais pesadonas aqui, sempre puxando para o marrom, para um bege, cores bem pesadas e escuras, né. Claro, além de de Toda uma todo o produção, né? acabamento, né, toda a produção ali dela, que deixava ela, né, feia, né. E aí conforme ela vai ficando bonita no final da novela, vai passando por algumas transformações, e aí o visual dela já muda, olha só, ela já começa de usar cores mais claras, né, um cinzinha ali mais clarinho, e sempre tá relacionado a um branquinho, né, perto, assim, mais do rosto dela, vai clareando, né, vai tirando essa coisa do marrom, do pesado e do feio, né. Então isso é uma coisa que a gente tem muito relacionada, né, com marrom. Mas, em contrapartida, aí aqui, né, tá o exemplo da Betty a Feia, ela ficando bonitinha, né, mudando tudo. E em contrapartida, será que o marrom nas nossas casas tem o mesmo efeito de feio, será?
E aqui eu vou trazer para vocês como eu falei do acorde das cores, da psicologia das cores, eu trago para vocês aqui o acorde das cores. E para as nossas casas não necessariamente vai ter esse mesmo efeito. Olha só como é que é interessante, Uhum. né? Em outras aplicações podem ter interpretações coletivas distintas. E já para nossa casa, a gente já tem um outro significado. Aqui são os significados, mais assim, atrelando o marrom a cores que não são muito legais, a sentimentos, né? Então, marrom aqui com cinza, preto e roxo sempre dá uma atmosfera muito pesada, e aqui já atrela com feio, preguiçoso, antipático, né? Tudo que é adjetivo ruim. Mas aí quando a gente vai para nossa casa, o marrom, ele traz uma sensação de aconchego, né? Então ele não necessariamente vai ter aquela sensação de que é feio, né? De que não está condizendo ali, né? Tá deixando o ambiente feio, porque ele traz essa sensação de aconchego. E esse aqui é o acorde cromático ideal, né, do aconchego para a gente poder representar nas nossas casas. Mas é claro que tudo que for sobrecarregado, né, vai acabar trazendo esse aspecto de cafonice, né, para as nossas casas. E acaba que a gente atrela muito também a madeira. E aqui não passou para vocês, não? Deixa eu... Não, tá ainda nos acordes. Agora sim. Tá. Deu um pequeno delay. Então, aqui, gente, é o acorde do aconchegante para nossa casa. Então, existe essa contradição. Então, não necessariamente o marrom atrelado à nossa casa vai ser algo antiquado, né? Porque ele passa, sim, essa sensação de conforto e aconchego para nossa casa, tá bom? Eu acho que é realmente muito psicológico, né? Porque eu acho que o marrom na nossa casa, a gente tende a associar ele com madeira, né? Isso. E madeira é uma coisa quentinha, né? Madeira tá ali em chalés, em casas mais quentinhas, em lugares frios com casas mais quentinhas. E o calor, ele é aconchegante, né? A gente tem essa sensação da fogueira ali, do abrigo, né? Então, esse tipo de casa, assim, carinha de chalé, ela tende a transmitir essa sensação. O verde ali, ó, bem presente depois do marrom. Então, realmente, ele dá essa sensação de tô numa floresta, tô abrigada, tô protegida da chuva, do frio, das intempéries, com o laranja ali, o amarelo ali, são cores que misturam ali com fogo. Então, você vê que é uma paleta toda muito da natureza. Então, a natureza, em geral, ela dá essa sensação de aconchego pra gente. Exatamente. E então, deixa eu voltar aqui para nossa tela. Então, existem coisas que eu acho que são relativas, né? Que vai da individualidade de cada um, e existem coisas que são, acho que a gente pode definir assim, né? Que são universais, né? Desse inconsciente coletivo, que todo mundo tem a mesma impressão, né? E aí, voltando, emendando, voltando lá que você falou da vaquinha, né? Eu ia falar que eu gosto muito de falar que é decoração suburbana, que é muito da nossa época, assim, ainda mais da nossa classe também, classe média baixa, esse tipo de decorações, né? O pinguinzinho na geladeira. Em cima da geladeira, a garrafinha de abacaxi, né? A fruteira. E isso tudo acaba, para mim, traz uma nostalgia. Né? Traz uma nostalgia, e existem itens que eu gostaria de ter novamente, reproduzir novamente na minha casa. Existem itens que eu atrelo a isso. E alguns itens realmente eu não me vejo, né,
tendo aquilo de novo, reproduzindo na minha casa, e eu teria, assim, um aspecto, acho que mais individual para mim, né, de não, isso aí para mim seria cafona, né. Sim. E conversando sobre isso, você falou sobre cores, trouxe aí o acordo cromático pra gente. Existe, Thay, uma definição de cafonice na decoração, na arquitetura? Existe esse conceito geral, desse inconsciente coletivo, ou coisas que as pessoas, que a grande maioria vai olhar e falar assim: nossa, isso aí tá muito ruim. Olha, na decoração, como a gente falou aqui, a gente atrelou muito o aconchego, quando a gente sempre pergunta também para as pessoas: "O que que você quer nessa casa?", é uma das coisas que mais aparecem: "Eu quero uma casa aconchegante", né. A gente sabe que também é relativo, né, o Uhum, aconchegante, uma casa aconchegante, mas existe esse conceito universal, que é o que a Thay leu ali, né, dessa tradução daquele acorde cromático natural, que é da natureza. uhum, Então, sempre quando a decoração ela tender para o mais natural possível, assim, claro, fazendo ali seus contrapontos, né, mas sempre quando ela sair do artificial, eu acho que ela vai tender sempre para o mais, para o mais sofisticado, para algo uhum, mais atemporal, mais duradouro, que não vai ficar cafona rapidamente, né, e cair em desuso, né. Objetos com texturas muito artificiais, né, muito, eh, às vezes com muito brilho, né. O próprio piso polido, né, ele uhum, acabou tá indo em desuso, que foi um ápice, assim, de todo mundo queria, porque queria o porcelanato, brilho, polido, e cada vez mais ele está caindo em desuso e voltando atrás, né, nas casas, as pessoas agora querendo só piso de madeira, né, e imitando a madeira, né, uhum. voltando a essa essência mais natural, né, dentro das casas. Então acho que para mim, se fosse estabelecer aí o que que seria cafona na decoração, essa assim, partir muito para a artificialidade. Uhum. Inclusive, também, para mim, se fosse determinar o que dentro da decoração, dentro da arquitetura, eu também iria para esse lado do artificial. Principalmente o artificial que tenta imitar o natural. Então, Uhum, tipo, coisas que imitam madeira, que imitam mármore, mas você vê ali que a impressão é ruim, é mal feita, é granulada. Os padrões naturais, eles não têm muita repetição, eles são mais orgânicos. Então, se você vai lá ver aquele piso que imita mármore, e, tipo, quase todos são iguais, e a pessoa, né, coloca tudo assim, igual, veio tudo no mesmo sentido, né? Ou uhum. aquela madeira, aquilo que tenta imitar madeira, mas praticamente é marrom, tem uns veios mal feitos, né? Então, isso para mim é o que tende a deixar uma decoração cafona. E a gente tá falando de decoração, de objetos decorativos. E existe coisinhas que imitam madeira e mármore também na decoração, pratos, travessas, né? Coisas Aham. também assim de madeira que principalmente esses itens, até mesmo as plantas artificiais, quando você pega uma planta de má qualidade. Eita, Uhum. o que está acontecendo aqui? Uma invasão Os felina aqui no, gatinhos. no cenário. Mas, voltando aqui, né? Plantas de má qualidade artificiais, que fica aquela carinha de florzinha de plástico, sabe? Aquele plástico Uhum. duro, né? Isso tudo tende a deixar as coisas mais artificiais. Outra coisa também que eu diria que também. A gente já tá nos exemplos, né? Só para eu me Sim, situar aqui, né? pode Que eu também diria é também, mais uma vez, pegar a natureza, botar em outro lugar com exagero. Então, estampas florais, tipo assim, cortina com estampa Aham. floral, tapete com estampa floral. Aí a pessoa bota na almofada. E como a gente falou lá no começo, um dos estereótipos ali do cafona é o exagero. Então a Sim. pessoa vai sobrecarregando muito o ambiente, né, enchendo de coisas iguais.
Então, isso vai tender a deixar o ambiente carregado e te dar essa sensação de cafona, de brega, de fora de lugar, né? Então, eu faria isso. A gente tem até aqui um comentário que eu gostaria até de ler aqui, que tá assim, ó, eu amo bichinhos, sempre adquiro decorações com animais. Deve ser super brega, mas fico feliz com os meus bibelôs e os de bichinhos. Não é que eu vou dizer que isso é brega. Eu acho que o que era brega antigamente pode não ser hoje, dependendo da releitura que é feito, né? Existiam canções que elas eram consideradas bregas, que foram pegas e posto uma repaginação, mas manteve ali as cores, né? A cultura daquilo ali, e foi reeleito, e as pessoas de hoje aceitam, né? Então, se você gosta de bibelôs de animais, acredito que se você ficar naqueles bibelôs que tem aquela máscara de porcelana, que tem aquelas aquarelazinhas e tal, pode realmente, dependendo da quantidade deles, pode passar uma cara de antigo. Mas já existe toda uma releitura de animais pro que tá, né, mais em voga. Aqui mesmo eu tenho um cachorrinho dourado aqui, sentado aqui, né? Então, por quê? Porque as peças em metais, elas estão na moda. Então, não deixou de ter o bibelô de bichinho, né? Mas ele foi relido para ficar mais atual. Então, eu acho que não dá para você determinar, tipo assim, bibelô de animal é brega. Entendeu? Tudo depende de como você organiza eles, a quantidade que você coloca, se você está botando muito, se eles são muito diferentes ou muito idênticos, né? Então, como você vai organizando isso, é que pode te dar ou não essa sensação. E o mais importante de tudo é o que você falou. Eu me sinto feliz vendo isso. A nossa casa, ela tem que ser ali o resultado da nossa personalidade, como a gente falou no episódio passado, da nossa personalidade, dos nossos gostos, da nossa família, das pessoas que a gente vai receber, entendeu? Então, eu não aconselho ninguém a ficar engessado num conceito. Inclusive, até a mesma palavra cafona eu evito usar como profissional, porque eu acho ela meio pesada, né? Eu não vou virar para uma pessoa e falar assim, né? Então, pode soar até como um xingamento, né, Thaís? Então, eu tô doida para fazer um exposed aqui. Eu prefiro usar palavras mais tranquilas, né? Tem. Porque palavras do tipo brega, espelunca, cafona, tá todo mundo aí no mesmo saco, né? Então, são um pouquinho complicadas, assim, da gente ficar. A gente usa entre a gente, né, Thay? Qual é o Não, expose mas que você queria fazer? Eu vou contar. Porque eu lembrei, é engraçado. E é da Tainá. Ai, Jesus. Não, eu acho que eu já até sei o que você vai falar. Você falou que era meu, eu lembrei. E é engraçado porque é justamente isso, gente. O que alguns consideram brega pode não ser brega para outros. Por exemplo, eu e a Thay, a gente é um pouco, assim, como é que fala? A gente é mais clássica, né? Vai uma pegada assim mais clássica, gosta de uma coisa mais gold, né? Aí estávamos nós num evento, numa loja aqui no Casa Shopping, no Rio de Janeiro, e estávamos né, no evento numa loja muito querida, uma vendedora muito querida nossa, e a convite dela e tudo mais, e vários arquitetos ali, tudo. Era uma loja tipo boutique, né? Só para conceituar vocês, era um boutique de revestimento, era uma coisa chique. Confraternando e tal, e tinha um arquiteto em particular que ficou conversando com a gente, que foi muito engraçado, inclusive, ele falava que a Leroy era a Leroy Merlin. Como é que é, Thay? Leroy Merlin. Não, porque eu fui na Leroy Merlin comprar as coisas e tudo mais, enfim. Aí a gente conversando e tal, por um breve momento, Tainá se virou para conversar com alguém, sei lá, pegar alguma bebida,
E eu tô lá conversando com esse tal arquiteto, e aí tinha uma peça que eu e a Tainá, a gente adora, que ela é cravejada com alguns strass, assim, algumas pedras brilhosas. Uhum. E aí tinha alguns mostruários dessa peça, assim, né, em cima. E aí esse arquiteto conversando, falando, tal, aí ele virou, pegou, assim, uma peça e falou: nossa, isso daqui acho braguíssimo. Na mesma hora que ele falou isso, vira a Tainá, feliz, alegre, saltitante. Ai, que lindo, eu amo essa peça. Aí foi um choque, assim, eu fiquei se olhando, rindo, né? O que eu faço agora? Aí depois eu virei e falei, tá, e foi muito engraçado. Na mesma hora que ele falou que ele achava breguíssimo, eu falei, nossa, é linda, eu amo essa peça. Mas são gostos, gente, gostos e gostos. Então, realmente, respondendo a pergunta lá de cima, é relativo. Ai, foi engraçado. E assim, gente, eu acho que é isso, né? O que vale é essa sensação de felicidade, no final das contas, que a gente vai sentir ao olhar para alguma peça, né? Alguma textura, alguma decoração que vai fazer esse apelo mais sensorial pra gente, né? Uhum. Então, e a gente tá falando aqui sobre o que é cafona, o que não é cafona, mas a gente tá relacionando isso com itens que nós já temos, né? Como a gente vai se virar, né? Se vira nos 30 para decorar e deixar a nossa casa bonita com decorações que nós já temos, né? Então a Tainá falou aí, flores artificiais não são muito legais, já tendem ao cafona, ao brega. Materiais que imitam materiais naturais já tende ao brega, tende ao cafona, né? Então, vários itens que, particularmente, eu tenho na minha casa e eu acredito que você também tem na sua casa. Uhum. E aí você deve estar se perguntando: oh, meu Deus, e agora? Quem poderá nos ajudar? O que nós vamos fazer, né? Mas existem vantagens, né, gente? E que a gente queria trazer aqui para vocês de se decorar, né? Decorar a sua casa com itens que você tem e podendo fugir da cafonice, né? Sem deixar a sua casa cafona, sem precisar ficar envergonhada de que, eu quero mudar minha casa, mas eu não tenho, sei lá, dinheiro para comprar algum item novo, algum item mais moderno, mais atemporal, e eu quero fazer isso dentro da minha casa. Bom, as vantagens de se decorar usando o que você tem. Vou começar aqui falando, acho que a melhor de todas é você ter aquele pequeno senso de realização. Sabe, quando você consegue mudar usando o que você tem, né? E só, né, fazendo algumas composições ali, mexendo para lá, mexendo para cá, dá um senso de realização. Acho que essa é como sempre, né, o hino sempre do melhor e do pior, agora do melhor de novo. Acho que essa é a melhor sensação, tipo, caraca, eu consegui mudar, ficou bonito, ficou legal, me agradou aos outros que estão vindo à minha casa e eu não precisei comprar nada, não sair de casa. E dá um senso, assim, de realização, de que você vai poder fazer mais e mais e mais. Para mim, essa é a maior vantagem, esse senso de realização que a gente encontra em itens que estão dentro da nossa casa, né? Que estão perto da gente, às vezes estão guardados, né? E é só você revelar aquilo, né? Saber desvendar aquilo e colocar aí num lugar certo, né? Dentro da sua casa para fazer essa decoração aflorar, né? Com certeza. E para você, Thay, qual a vantagem que você destacaria da pessoa decorar usando o que ela já tem? Não gastar dinheiro. Não gastar dinheiro, né? Eu Eu acho acho que que essa
Eu acho que muitas pessoas ficam preocupadas com gastar dinheiro, e o Uhum. gastar dinheiro ele envolve tantas outras ramificações, tipo, eu vou gastar dinheiro, eu não vou gostar, ou eu vou gastar e não vai servir, porque não existe como você: "Ah, me dá essa decoração que eu vou levar em casa, eu vou testar se eu gosto, depois eu te devolvo se eu não gostar". Então é um investimento que você Uhum. faz antes, né, antes de ver. Então, gastar dinheiro envolve isso, essa insegurança que as pessoas têm, envolve não ter mesmo o dinheiro, Sim. porque na nossa vida existem muitas prioridades, né? Remédio, filha, escola, né? Tanta coisa que acontece. E às vezes não sobra. Então, Uhum. às vezes a pessoa realmente não tem, se priva de ter uma casa bacana porque não tem o recurso para isso. Acho que também o não gastar dinheiro envolve não gastar com reforma, e a reforma ela também carrega tantas coisas que as pessoas são traumatizadas ao longo dos anos que a gente trabalhou, que a gente trabalha aí com Uhum. projetos, com reformas de decoração e até mesmo construção de casa mesmo. A gente trabalha muito, a Thaís e eu somos especializadas na parte residencial. Então, desde construir casa do zero até uma reforma de decoração de interiores a gente faz. E o que a gente mais viu ao longo desses anos com os nossos clientes é esse trauma de obra. As pessoas elas Uhum. querem entrar o mínimo possível na obra, elas querem passar por essa dor o mais rápido possível, porque elas sabem que envolve sujeira, dor de cabeça, profissional que vai, que não vem, que atrasou, que não mandou, que não chegou no prazo, que não pagou. Então, ela carrega tanta coisa e o dinheiro vai aumentando conforme o dinheiro ele é proporcional ao tempo, né? Quanto maior vai durando a reforma, mais o dinheiro vai se gastando. E as pessoas não querem isso. A grande maioria das pessoas não querem isso. Elas querem a casa da revista, a capa. Mas o É. processo ali elas não querem. E o que a gente está falando aqui com vocês é que existe um jeito de você fazer isso com um processo prazeroso, com um processo que vai ser bom para você, que você vai gostar de fazer e vai querer repetir, né? Então, quando a gente fala da vantagem de você usar o que Uhum. você já tem, você já tem. Como é que você vai correr o risco de não gostar? Como é que você vai gastar mais dinheiro se você já tem? Entendeu? Às Uhum. vezes só tá no lugar errado, ou tá na gaveta, né? Então, tem um monte de coisas aí que você pode ver para vir essa vantagem que a Thaís falou ali do bem-estar, né? E eu acredito também que o controle, né, Thay? Você saber que você tem o poder de mexer daqui para ali e ter um resultado, ele também carrega muito isso, né? Do fui eu que fiz, eu posso fazer, eu posso mexer. Essa insegurança que a pessoa tem quando gasta dinheiro, ela passa a ter segurança quando ela sabe o que ela está fazendo. Que é justamente você fugir como eu falei da outra vez, das amarras, né, da reforma e de ter que sair para comprar itens e você poder usar o que você já tem aí dentro de casa. E Uhum. muitas das vezes é uma organização, uma composição para fazer dar certo, né. E há salvação para você, florzinha artificial. Há salvação para você que tem a sua o teu material que não é tão, 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 tão moderno assim. E vamos ao como, né, e finalmente trazer aqui para vocês algumas coisas de como vocês podem, fugir, né, desse erro de aparentar cafona, né, a tua decoração dentro da sua casa, Uhum. né, e, ah, e trazer aqui para vocês um pouquinho mais pontuado do que a gente já falou, né, sobre essa questão de ser sobrecarregado, e eu queria falar sobre o impostor também, né, que a Thay trouxe aí pra gente a origem, né, lá da palavra cafona. E eu acredito que, então, explorando um pouco mais essa questão de sobrecarregar, eu vejo um erro, né, das pessoas que decoram com o que já tem, né, com os itens que tem. Na verdade, o erro não está muito atrelado à peça em si, que muitas das vezes tem peças até bonitas,
né, porque também não adianta de nada você ter algo bonito, mas não saber compor, né. Uhum. E sobrecarregar esses itens decorativos, né, sobrecarregar os detalhes, né. Então, tentem não expor tudo o que você tem, não precisa, né. Um ambiente muito saturado, um ambiente muito com muitos detalhes, isso cansa, né. Uhum. A nossa mente ela fica dentro da nossa casa, o ambiente ele conversa com a gente, ele manda informações, né, para o nosso cérebro, que nem a gente trouxe lá, o marrom, na pessoa pode significar mais tender para o significado de feio, e na casa um significado de aconchego. Então, olha só, a cor tá falando isso para você, que ela é feia ou então que ela é aconchegante. E cada cor ela vai transmitir um sentimento para você, alguma sensação, né. Eu tô vendo ali atrás de mim um perfume vermelho, né, então ele já me passa alguma coisa, sei lá, sensual, né, alguma coisa nesse sentido, a forma dele é sinuosa, então eu tô interpretando isso, né, dessa forma, dessa cor, desse aspecto. Então não é só uma cor que tá ali jogada, né, não, aquela cor ela tá falando com você, é como se tivesse várias vozes, né, contigo, ali dentro de um ambiente, e se você sobrecarregar, né, então é uma mania que as pessoas têm, vamos supor aqui, porta-retrato, né, o porta-retrato em si ele tem um volume mais anguloso, ele é mais volumoso, ele é difícil, né, de compor e às vezes as pessoas querem deixar Uhum. inclinadinho, e aí você começa a encher, sei lá, um aparador, né, de porta-retrato, e aquele volume de fotos ali expostas, às vezes não está fazendo muito sentido, por mais que ela carregue ali alguma a memória, né, da foto, a lembrança, um sentimento bom, mas, aquele modo que você está expondo, muitas das vezes não está fazendo sentido no ambiente. E a forma também, ela te dá Uhum. uma resposta também, né, uma forma quadrada, ela é mais formal, né, ela tem um pontiagudo ali, aqui na aresta, né, então isso tende a incomodar um pouco mais do que formas sinuosas. Então, por exemplo, o porta-retrato, só um geral, tá, gente. Por exemplo, quanto mais, pra frente, menos inclinado você colocar, né, mais, assim, visível, assim, de frente, né, orna melhor, é melhor de posicionar. Então, pensem como vocês vão começar a compor sem saturar, né, e pensar num volume como todo e nessas expressões, tipo, a forma, a cor, ela tá falando com você o tempo todo. Com certeza, essas dicas que a Thay deu são muito maravilhosas para você já começar a pensar, né? Então, dando assim pensando o que ela falou tente evitar algo que fique cansativo visualmente, que você olhe e você já se tipo assim, tá enfadada daquilo. Principalmente em ambientes mais apertados, tente botar menos coisas. Primeiro pensa assim, quais são os móveis essenciais, quais são as decorações pontuais que eu vou colocar aqui para evitar esse excesso, e aí você vai conseguindo introduzir outras coisas ali, né? Uma dica também que eu Uhum. posso dar aí para o pessoal, complementando as coisas que você falou, a gente falou um pouquinho de cores aqui, a gente sabe que vocês têm muita curiosidade sobre cores, né? E se eu fosse dizer uma ajuda para vocês usarem as cores para evitar que o ambiente fique brega, é que vocês priorizem as cores mais neutras, né? As cores que são atemporais, como a Thay falou, porque elas não vão te cansar tanto. E cores assim muito chamativas, cores muito fortes, vocês podem colocar justamente nessas decorações que vocês vão colocar de forma pontual, né?
porque assim você vai destacar ela, se for a sua intenção, e você não vai pesar no ambiente. Então, as cores são muito importantes, o jeito que você usa elas, para o ambiente ficar com a sensação de cafona ou não. Como a Thay falou, o marrom lá, ele dá essa sensação de feio. O marrom na arquitetura, ele fica bonito? Fica, mas aonde pareça que é algo natural. Então, por exemplo, se você enche cortina marrom, com sofá marrom, com tapete marrom, isso tudo, não, o marrom não vai ter a mesma sensação lá de natureza, de madeira. Vai parecer o quê? Que tá pesado, com a mesma sensação que você tem quando a pessoa tá toda vestida com panos pesados, né? Parece pesado, parece cansativo, né? Então, evitar esse excesso de cores, de texturas, né? De cores muito escuras, muito pesadas, vão ajudar você a tirar essa sensação de cafona, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, um personagem lá, o Agostinho Carrara, né? Ele anda assim, né? Ele anda de marrom com verde, umas estampas fortes, né? Então, essa mistura de muito intenso, muito escuro, muito estampado, dá essa sensação do cafona. E esse mesmo cuidado com excesso, você também tem que ter com coisas que reflitam. Então, tipo, muitos espelhos. Aí tu tem lá a porta do móvel que é de espelho, em cima tem outro espelho, na parede tem um espelho, ou vários espelhinhos. Tudo começa a refletir muito, fica muito brilhoso. A mesma coisa para os metais ali, tudo muito cheio de dourado, muito cheio de prata, principalmente o dourado, ele esquenta muito, né, o ambiente. Então você vai dando essa sobrecarga, né, no ambiente, na sua decoração, e isso pode te levar a esse conceito. Então você tem que olhar as peças que você tem, né, e tentar adequar para sua decoração. Tipo, eu tenho aqui, como deram o exemplo aqui do bichinho, né, de um bibelô de bichinho, e ele é douradinho. Beleza, ao invés de botar 5 dele, eu boto 1, 2, combino aqui, né? Para ele ter um destaque, para ele realmente ser uma peça bonita, né? E não tá poluída ali com um de metal, um de porcelana, um é um passarinho, outro é um elefante. Vai misturando muito, né? Vai dando essa sensação. Então você tem que olhar realmente o que você tem e ir de um a um para você começar a fazer suas composições, né? Inclusive tem até um comentário aqui que fala: eu gosto de fazer minhas próprias coisas, né? Então essas questões de artesanato também costumam ser bem coloridas. Então veja como você vai combinar, qual peça você vai usar para essa peça ser bonita, ser um destaque e não ser algo que está no meio de tudo, né? Eu gosto de trazer isso aqui, que foi uma intervenção que eu fiz. Que eu fiz, pedindo socorro lá, o REC lá da minha mãe. Pena que eu não tenho uma foto aqui do antes, mais nítida, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês, para exemplificar um pouquinho isso que a Thay tá falando, para vocês verem, né, como uma sala aqui, o REC, até vocês podem ver que é um REC bonito, é um REC que foi comprado pronto, mas ele coube ali certinho, ali parece que foi planejado, né? Ele é moderno, tudo mais, a cor, né, neutra e o marrom, né, o clarinho. E aqui para vocês verem, eu vou trazer aqui para vocês compararem como é que com as próprias decorações, esse painel aqui ganhou mais vida e ficou mais harmonioso, né? Só trocando os itens de lugar e sabendo dosar isso, né? Então, por exemplo, a gente tem que ficar atenta às proporções. Por exemplo, esse nicho aqui embaixo da TV, olha só como é que tava. Tinha o pessoal do YouTube, do Insta, vem pro YouTube, tá? E você também que está ouvindo isso aqui no Spotify, se você quiser visualizar os exemplos que nós estamos dando aqui ao longo do podcast, você também pode acessar a nossa rede social do YouTube,
que você vai poder ver o nosso rostinho lindo e as fotos, né, que nós usamos para exemplificar aqui o nosso bate-papo, tá bom? Sim. Então, olha só, estar atenta a proporções. Esse nicho aqui, ele é baixinho. E tava aqui, ó, um monte de livros, Bíblia, acumulados, né, estreitando. E aqui alguns pontos vazios, né, só com um vasinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. E aqui, olha só, os livros, eu fui lá distribuir melhor, né, e com uma altura compatível à altura que tava, né, esses nichos. Dividi ali, ó, esse aqui era mais grossinho, que era uma caixinha, ficou sozinho. E aqui 2 livros já deu a altura que ficava proporcional. Então são coisas que você não precisa se esforçar muito. Ah, você tem livro, tem um nicho dentro de casa e só ver essa proporção. Outra coisa que estava aqui, a Tainá falou na outra live, né, da sala, né, que a gente tende a centralizar muita coisa aqui na área da TV, né. Uhum. E aqui estava assim, aqui tá até mais vazio um pouco, tem esse vasinho aqui, mas esse daqui geralmente fica cheio aqui, ó, cheio de decoração, vaso, tinha um vaso aqui na frente da TV, com umas plantas aqui, na hora que eu fui. Esse daqui, ó, O de flor vermelha. esse daqui de flor vermelha estava aqui. E aí tampava a TV. E pra quê, gente, vai tampar a TV? Então, olha só, deixar um pouquinho mais livre, pode ter alguma coisa, né, mas, não tanto, né. E aqui, ó, tem foto, não deixou de ter foto da família, não deixou de ter, souvenir de lembrancinha de viagem, tá aqui, ó, de Paris, do Chile, que foi. Aqui, ó, não deixou de ser as decorações que ela já tinha, né. Aqui ficaram mais equilibradas, né. Sempre quando vocês puderem, distribuir de 3 em 3 peças, olha, fica mais harmonioso. Aqui, ó, tava assim, 2, 2, aí aqui 3, olha só, 3 junto com o quadro, que é o mais, aquele negócio que eu falei, é o mais volumoso, que dá, né, mais quina, e aí ficava cheio aqui, fazia um volume esquisito aqui. Então olha só, juntando, harmonizando formas, esses bichinhos aqui, ó, eles têm um dourado, um prata e um bronze. Mas eles tinham o mesmo formato. Então, esse lance que a gente fala, ó, busque uma harmonia, né, que você pode repetir, né, que vai ficar condizente, né. Então, porque são coisas que a gente encontra dentro da nossa casa, nem tudo vai ser ali igualzinho, perfeitinho, né, nem tudo a gente vai comprar na mesma época, a gente vai ganhar de presente, né, de pessoas diferentes, né. Então, saber olhar o que a gente tem e saber, juntar, né, unir ali os semelhantes, né. Então eu trouxe aqui para vocês verem um pouquinho do que é essa harmonização, né, dos espaços, né, com o que a gente já tem. E outra coisa aqui também, só para não deixar passar batido, olha só o uso, né, aqui, eles forravam aqui, ó, cobertores, né, ficava aqui espalhado pelo tapete. E aí eu falei assim: "Ó, por que vocês não pegam uma manta, ou então guarda aqui, deixa aqui algo específico para esse lugar, né. Se vocês usam como isso, então peguem algo específico para isso". E aí ela teve a ideia de fazer aqui, ó, a mantinha com uma cestinha para ser a mantinha da sala.
né? O Uhum. lugar de enrolar ali o cobertorzinho e ficar ali dentro naquele espaço para aquele uso. Muito legal esse exemplo que a Thay trouxe, porque sai um pouquinho, né, do que a gente está falando, para vocês visualizarem que é possível sim. Vocês veem que não tem nada demais, nada difícil ali naquela decoração. É um vasinho de flor, tem uns bibelôs, uns porta-retratos, coisas que são bem cotidianas para a grande maioria de nós, né, para poder organizar essa decoração. Então a Thay falou ali, olha, preste atenção no volume, preste atenção na textura, a altura ali da parte de baixo. Olha como ficou legal. Tava tudo concentrado em um só, com o resto vazio. Então, apesar de dar a sensação de cheio, porque tava tudo lotado, também dá a sensação de tá faltando alguma coisa aqui do lado. Então, no momento que ela espalhou ali, olha como ficou mais elegante, ficou mais distribuído, né? E, inclusive, as coisas do dia a dia ali que ela falou da manta, de ser funcional. A gente bate muito nessa tecla de que a decoração também é funcional, ela também ajuda você no seu dia a dia, e é uma coisa que poderia ficar desorganizada, né? Poderia ficar ali jogado pelo sofá, num canto, né? Ou então sempre tendo que buscar em outro cômodo, mas tá ali e ainda tá decorando, ainda tá servindo o espaço. Antes da gente continuar, vou avisar aqui pro pessoal do Instagram que a nossa live está terminando por aqui, mas se você quiser continuar com a gente, você pode seguir pro nosso canal do YouTube ou você pode ouvir esse conteúdo no Spotify. Voltei com meu fonezinho pra cá. Ai, a gente tá usando aqui agora o Instagram, gente. Então, aqui acabou a conexão do Instagram. Então, eu queria trazer um outro exemplo aqui, que eu tinha separado algumas imagens para exemplificar um pouquinho mais sobre o que é esse ser cafona, né? Eu lembro que eu vi essa foto aqui dessa casa e eu achei divertida e me deu, assim, uma sensação boa, né? Ainda mais quando eu soube de quem era a casa, porque aí eu achei que tinha tudo a ver. Porque se eu chego e falo assim, pintei o muro da minha casa de rosa, tipo, rosa choque, acho que todo mundo vai olhar torto, né? Né, porque não é comum. Mas essa casa aqui é a casa do Nando Reis, né? E, assim, para a proposta, eu achei interessante, né, a composição, né, de cores, uma cor fria, uma cor quente, o verde destacou, né, no muro rosa, mas é algo bem ousado, né? E pode sim, né, parecer cafona para muita gente, né? Mas é do Nando Reis, sabe? E é muito a cara dele, né? Essas coisas e essa questão da natureza, enfim, né? E essa irreverência. Então, gente, se liguem no que é ter a sua personalidade expressa na tua casa, né? Então, o que é aquele lance que eu queria falar, que a Tainá falou do impostor, né? Não tente ser algo que você não é, né? Às vezes, Nando Reis, sei lá, ele é rico, ele poderia ter feito uma casa super, sei lá, clássica, pomposa, né? Porque ele tem dinheiro, mas não é o que ele é, né? E ele é isso aqui, né? E faz todo sentido e cumpre com o objetivo. Então, não se apeguem a isso, né? Não se apeguem a, não, que eu precisava ter algo, comprar algo a mais, eu precisava ter aquele item especial daquela loja, enfim. Não se apeguem a isso, né? Se apeguem ao que você é por dentro, ao que você colecionou ao longo da sua história, que aí sim, o cafona é não ser o que você não é, né? Não ser é ser o que você não é. Volta. Deu uma cacofonia. O cafona é ser o que você não é, né? Que é o lance do impostor. E aqui a artificialidade que eu separei aqui, um exemplo bem esdrúxulo, é uma reportagem, acho que é da
Casa da Ludmilla, alguma coisa assim. Uma piscina vermelha, sabe? É muito é muito artificial, não Moisés, tem nada a ver. Moisés passando Já ali. lembra um rio de sangue, sei lá, alguma coisa Uhum. aí. E Inclusive aquela Barbie humana brasileira também, a casa dela, a piscina dela tem água rosa. esqueci Uhum. desse fato, gente, da casa da Barbie. Ai, ai. Não. Bom, é a realidade dela, né? Mas é aquele No negócio. caso dela, a casa dela com a piscina rosa, tudo é rosa e ela vive essa vida de Barbie, ali não fica tanto assim, porque é aquele cenário, né, que foi criado É ali para quase ela. uma coisa proposital, assim, pra Uhum. divulgar, né? E aqui, A né? sensação que eu tenho é que se você entrar nessa água, você vai sentir calor. Fica estranho. É aquele Uhum. negócio, fuja de algo que seja muito incoerente, né? Busque sempre a coerência. Pô, vermelho é fogo, eu vou colocar vermelho na piscina. Então, Se mas tivesse também, aquelas né? cascatinhas, eu ia achar que é um geyser. E outra coisa do sobrecarregado de tentar combinar tudo que dá aquela sensação de uma decoração datada, né? Não sei de quando é essa sala, né? De que época, de que período, mas parece que é uma sala, sei lá, do século XVIII, né? Século XIX, 1800, alguma coisa, porque acaba saturando muito, fica muito datado. E é uma coisa boa, às vezes as pessoas vêm com aquela dúvida, assim, com aquela preocupação. Eu tenho móveis vintage, retrô, e como é que eu vou combinar com a minha casa que é moderna? E, cara, isso é bom, né? Isso não é um fato para você se preocupar, porque Uhum. isso não vai cair na decoração muito datada, né? E tudo que passa, assim, para o contemporâneo é isso, essa mistura, né, de estilos, essa mistura de materiais, né? E é mais de estilos, né? Onde a Uhum. gente não fica preso a uma época, né? Com todo aquele exagero. E aí é isso, gente. A gente trouxe aqui para vocês, ó. Sobrecarga, né? Procure não sobrecarregar, colocar muito paninho embaixo de vários paninhos embaixo de porta-retrato, tentem unificar ao máximo, ver o que vocês têm que pode, né, ao invés de um paninho, ver um caminho de mesa, mas, né, que forma uma unidade, né? Então, cuidado com essa repetição de estilos, que vai parecer que a sua decoração é datada e vai Uhum. tender ao cafona. Né? Misture sim o que você tem e procure a harmonia entre esses itens, né? E o que mais? Não deixe de viver de acordo, né, com a sua personalidade. A sua decoração é a sua cara, né? E quando você foge disso, é quando você tende a ficar realmente cafona, né? Uhum. E outra coisa muito legal, que eu trouxe até aqui um termo, que é a Marie Kondo. Não sei se vocês conhecem a Marie Kondo, né, que é aquela que faz a arrumação de casa, tem um programa dela na Netflix, né, sobre o descarte, né, quando a gente vai organizar a casa, né, algum cômodo na nossa casa, a gente passa pela fase do descarte, né? A gente passa pela fase do desapego. Existem coisas que a gente vai se desfazer, que a gente vai doar, ver o que a gente vai ficar, o que a gente não vai ficar, né? E então, trabalhar isso, né? O que você vai descartar, o que não te serve mais, né? Entender o que você vai, ali dentro do que você já tem, o que você vai omitir, né? Que você não precisa estar ali expondo tudo, porque vai cair na sobrecarga do ambiente. Então você pode ver o que você pode deixar guardado, usar em uma outra estação,
em um outro período, né. Então ter esse lugar onde você vai deixar guardado, assim, suas decorações, porque você não vai usar tudo de uma vez só, né, você Uhum. vai selecionar essas peças. E aí esse termo que eu trouxe aqui da Marie Kondo, que é o descarte emocional, que é uma frase que ela fala que é: "Arrume a sua casa, mas arrume também seus assuntos e o seu passado", né. Que assim como a gente fica falando, né, Thay, da memória afetiva que as coisas trazem, né, essas memórias afetivas, essas boas lembranças, existem coisas também que você fica apegada, né, ao passado, coisas que tá mal resolvida, que parece que você fica guardando aquilo, fica guardando, na verdade você tá só remoendo aquilo e coisas que não estão te acrescentando em nada, né. E às vezes você se desfazendo daquilo, né, de alguma peça, alguma coisa que não tá fazendo mais sentido para você, vai acrescentar muito mais dentro da sua vida, né, vai abrir espaço aí para novos horizontes, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu queria deixar vocês com essa frase, né, para a gente não se esquecer, né, que esse é o principal motivo, né, de uma casa bem decorada, a gente se sentir plena e realizada dentro das nossas casas com o que a gente já tem. Uhum. E falando em esquecer, você tinha me pedido para te lembrar da vaquinha. O que que era? Você lembra o que que era para te lembrar? Então, da vaquinha era aquilo que eu falei, em algum momento eu falei, mas é uma coisa que me intriga, da decoração suburbana, que Ah, eu tá. eu falei da decoração, eu entendo muitos itens que vão e voltam, né, tem esse apego Uhum. nostálgico, mas existe um aqui que eu nunca vou entender, deixo aqui a pergunta para as minhas antepassadas, minha avó, minha mãe, minhas tias, o do porquê do crochê na tampa do vaso. E do porquê do crochê no botijão de gás. Essa realmente eu não consigo entender. Ai, ai. Então essa pergunta fica aí para vocês responderem pra gente, se alguém tivesse porquê aí para dar para Thaíse, porque ela tá precisando, compreender o motivo do crochê no banheiro, numa forma geral, né. E eu vou encerrando por aqui o nosso podcast de hoje. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Nós temos muitos outros assuntos para trazer para vocês. Então não percam o nosso podcast. Ele é toda segunda e quinta-feira, às 4 horas da tarde, em várias redes sociais diferentes. Você pode escolher qual delas te agrada mais. Estamos no YouTube com vídeo e transmissão. Estamos com o Instagram, apenas com vídeo e voz. E estamos no Spotify com áudio. Então, se você é do tipo de pessoa que gosta de revisitar, ouvir enquanto faz suas tarefas, o podcast Lá em Casa já está no 4º episódio e você pode voltar e rever, tá? Nós agradeceremos muito esse feedback de vocês, do que vocês estão achando, inclusive deem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui no nosso bate-papo. Gente, muito obrigada. Esse foi o fechando a semana, né, com o podcast. E nos vemos na próxima segunda-feira também, às 4 horas da tarde, no Destrave Decor. Gente, uma boa tarde, bom final de semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.